Olá, meu nome é Leandro, eu sou pastor da comunidade cristã Kadosh, em Duque de Caxias. Eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com você, que se encontra lá no livro de Ageu, no capítulo 2, no versículo 6, a palavra diz o seguinte: Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Logo mais adiante, no versículo 20, ele diz: Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo: Fala Zorobabel, governador de Judá, farei abalar os céus e a terra. Derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornarei Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. É óbvio que essa palavra ela tem um contexto tanto histórico, que aconteceu, que foi o contexto e que estava sendo vivido naquele período de reconstrução de Jerusalém, e apontava, porém, para um tempo um pouco mais adiante, um tempo futuro. E quando uma palavra, ela, ao mesmo tempo, ela vai focar em algo, um aspecto histórico, mas também no aspecto futuro, nós dizemos que essa palavra é uma palavra profética. Por isso que é um livro profético. Ageu era um profeta, é aquele que proferia, que lançava palavras, que feria com palavras no sentido de lançar palavras que iriam ainda acontecer. Então esses abalos se referem tanto à vida de Israel daquele tempo, quanto o que viria no futuro, quando o Messias voltasse. Se nós pegarmos Zacarias e Malaquias, vamos perceber que esses livros também apontam para a vinda do Messias. Não apenas para a sua primeira vinda, mas também para a sua volta. Tanto é que o mesmo texto é reeditado lá em Hebreus, quando diz: Tende cuidado, não recuseis ao que fala, o profeta, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia, os profetas, sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: Ainda uma vez por toda eu faria abalar, não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra ainda uma vez por todas significa a remoção das coisas abaladas, como tinha sido feito para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso recebamos nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ora, você pode perceber que a mesma palavra de Ageu é repetida em Hebreus. Então não é uma palavra apenas para o Antigo Testamento, é uma palavra profética que atravessou os séculos e foi relembrada pelos profetas do Senhor, pelos apóstolos do Senhor em Hebreus. E que coisas abaladas são essas? É claro que não é o momento de nós aprofundarmos aqui, o tempo é muito curto, mas eu quero apenas estimular você a estudar, eu quero apenas estimular você a pensar. Não se está falando apenas de abalos físicos, não se está falando apenas de terremotos, de fome, de peste, do que temos vivido hoje no contexto brasileiro ou até no mundo, mas está falando de coisas muito além, de coisas que aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que ainda vão acontecer. E o que é abalável? O que é abalável são os princípios. Nós temos hoje no mundo princípios sendo mudados. A Bíblia mesmo advertia que no final dos tempos o anticristo ele mudaria as leis e os costumes. Isaías 5,20 diz que ai daqueles que chamam o mal de bem, o bem de mal, faz da luz trevas, das trevas luz. Então nós temos mudado conceitos, nós temos mudado princípios, mas os princípios do Senhor são eternos. E o que também não pode ser abalado é a nossa fé em Jesus. Nós não podemos abalar a nossa fé, nós não podemos deixar levar pelas coisas atuais, coisas que estão acontecendo, e nos levar pela corrente que começa a transformar uma mentira que, muitas vezes repetida, acaba sendo tomada como verdade. Os princípios de Deus são eternos, não devem ser abalados, não podemos ser abalados. Por isso é necessário buscarmos uma palavra consistente, uma palavra verdadeira, uma palavra que confronta sim, porque a palavra de Deus é confronto, uma palavra que espreme sim, porque a palavra de Deus é espremedura, mas é uma palavra que liberta,
é uma palavra que cura, é uma palavra que transforma, é uma palavra que ainda produz salvação. Estamos matando a fé, estamos destruindo os princípios de Deus e colhendo as consequências disso no nosso país e em toda a humanidade. Que você se interesse por estudar sobre as coisas abaláveis, porque as coisas abaláveis serão abaladas, mas que você também se interesse por estudar sobre as coisas inabaláveis, família, a vida com Deus, os princípios de Deus, a vida de oração, a intimidade com o Senhor, os princípios bíblicos de salvação, de libertação, de cura, de transformação, que ainda são vigentes, apesar de estar sendo negado por uma onda de religiosidade ecumênica em que nada tem a ver e nós nos unimos todos num secretismo religioso. Que você possa se interessar. E se você quiser aprender mais sobre esses princípios relacionados à família, à vida pessoal e a todas as áreas da sua vida, quero convidar você a estar conosco. Comunidade Cristã Kadosh, em Duque de Caxias, fica no Gramacho, Rua Tomé Siqueira Barreto, número 1115. Nossos cultos, quarta-feira, 19 horas e domingo, 18 horas da noite. Você é nosso convidado especial. Não se deixe abalar. Mais uma vez, não se deixe abalar. Porque as coisas abaláveis serão abaláveis, mas as coisas inabaláveis permanecerão. Que você permaneça, que a sua fé permaneça, que os princípios de Deus sejam inabaláveis na sua vida, em nome de Jesus.